Muito bem. É uma alegria estarmos reunidos como congregação nessa noitinha para mais uma reunião Vida e Ministério. E como de costume, irmãos, para iniciarmos nossa reunião, convidamos a todos aqueles que puderem para ficarem de pé, para que possamos entoar um cântico em louvor ao nosso Deus Jeová. O cântico é o número 148 de nosso cancioneiro. O tema do cântico é Jeová é nosso Salvador, baseado em 2 Samuel 22, do 1 ao 8. E depois nós vamos pedir para o nosso irmão Antônio Rodrigues Souza fazer a oração inicial. Muito bem. Então é uma alegria estarmos com os irmãos para mais essa reunião. E a reunião de hoje está ótima, muito encorajadora. Podemos dizer que na reunião falaremos muito hoje sobre perseguição e perseverança. Vamos ver exemplos de servos de Jeová do passado, como Davi,
também Paulo, Barnabé, eles foram perseguidos. E como é que eles enfrentaram a oposição com a ajuda de Jeová? Vamos tirar muitas lições hoje. E claro que nós vamos ver, então, como que o exemplo deles pode ser prático para nós também. Portanto, preste bastante atenção às partes dessa reunião, fique atento e aproveite as oportunidades para tecer os seus comentários breves, para que nós todos possam também tirar proveito daquilo que você se preparou em casa. E no final dessa reunião, com certeza nós vamos sair bastante encorajados. Vai ser uma reunião muito especial. Então, para nós iniciarmos então esta reunião, nós vamos começar, como de costume, com a sessão Tesouros da Palavra de Deus. O tema da primeira parte é Jeová frustra os planos dos opositores. E o nosso irmão Jonatas Mascarenhas é que vai fazer essa parte para nós. Imagine a seguinte situação. Você não fez nada de errado, você sofre uma acusação, você tem plena certeza de que você não fez nada para merecer aquilo, pelo contrário. A acusação vem de uma pessoa que você admirava, era uma referência para você, que você tinha como um amigo, e que talvez você nunca tivesse imaginado que essa acusação pudesse acontecer, da forma que veio, com a ferocidade que veio e daquela pessoa. Todos nós já sofremos injustiça. Todos nós, de certa forma, já fomos perseguidos. E, sem dúvida, é uma situação muito dolorosa. O que Davi passou representa profundamente muito do que nós passamos em diversos momentos da nossa vida. Como cristãos, tudo que nós queremos é ajudar as pessoas, é levar a palavra de Jeová, é, inclusive, oferecer, às vezes, até ajuda material, financeira. E, muitas vezes, nós somos perseguidos justamente pelo nosso amor a Jeová. Então, o que nós podemos aprender do exemplo de Jesus e aprender também do exemplo de Davi, perdão, e aprender também qual é o desfecho quando acontece esse tipo de injustiça. Então, nós podemos observar o que aconteceu com Davi aqui nos Salmos 24, versículo 3. Aliás, em 1 Samuel 24, versículo 3. E diz: Saul chegou aos currais de pedra para ovelhas ao longo da estrada, onde havia uma caverna, e entrou nela para fazer suas necessidades. Acontece que Davi e seus homens estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então, conforme já sabemos, viemos acompanhando, Davi não fez nada de errado, foi acusado por algo que ele não fez, e Saul estava à procura de Davi. E nesse momento, no momento onde Saul estava ali mais frágil, mais exposto, o que aconteceu? Vamos observar aqui, em 1 Samuel, versículo 24, o versículo 7, que nos diz: Assim Davi conteve os seus homens com essas palavras, e não permitiu que eles atacassem Saul. Então Saul saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então, Davi ele teve a oportunidade de se vingar, e ele não fez. E a questão não é somente este ponto, né? Geralmente, a questão de Davi não ter se vingado é destaque nesse tema. Mas, da mesma forma que foi algo errado o que Saul fez e que Davi ele preservou a vida, e ele fez a vida de Saul, Davi fez isso justamente porque ele sabia que a vingança viria de Jeová, que não era a função dele, não era o trabalho dele fazer ou executar essa vingança. E desta forma aconteceu. Nós sabemos qual foi o desfecho de Saul. Então, Davi ele se tornou rei, Saul recebeu a punição justa pelo que estava acontecendo, e todas as injustiças que foram cometidas ali contra Davi
foram, de certa forma, ali recompensadas. Davi ele ficou conhecido como um amigo de Jeová, como uma pessoa honrada, como uma pessoa que, mesmo em situações onde ele poderia, até talvez pudesse ter razão em se vingar, ele não fazia. E uma pessoa que confiava em Jeová. Então, isso nos ensina que, mesmo quando nós temos oportunidade, nós devemos esperar em Jeová. Então, nós não devemos ir contra os perseguidores, agir com violência. E o ponto máximo da nossa consideração vem de uma experiência. Então, eu sou muito fruento. Agora, imagina você ser castigado por fazer algo errado, sendo mandado para a Sibéria. Talvez é um dos poucos lugares habitados que dá menos de 50 graus. Eu e o Jorge Mário, a gente ia morrer rapidinho. Então, alguns irmãos nossos, eles foram castigados, isso na década de 1950, por serem mandados num campo de concentração na Sibéria. Aí você pensa, mas um campo de concentração na Sibéria é uma péssima notícia. De fato é, para mim principalmente. Só que existia certas comunidades ali e não seria possível, em qualquer outra circunstância, você mandar um número tão grande de testemunhos de Jeová para uma localidade. E essas testemunhas de Jeová continuaram fazendo ali o trabalho delas, e houve um grande trabalho de pregação e evangelização nesse lugar que até então era inóspito. Então, da mesma forma que Saul, ele acabou causando a sua própria, por assim dizer, maldição, aonde ele criou todo um conjunto de problemas, e Davi não foi finalmente prejudicado, e ainda conseguiu, até prometeu que não iria fazer mal para ele, os opositores de Jeová, ao tentarem fazer mal ao povo de Jeová, tirando um grupo de irmãos que nada havia feito de mal, tal qual Davi, e levando eles para um lugar frio e inóspito, causou desenvolvimento da obra de Jeová, a pregação. E esses irmãos, por mais que possam ter sofrido ali pelas questões ambientais, tiveram muitas bênçãos em cumprir ali o seu trabalho de pregação. Então, o que nós aprendemos com o exemplo de Saul? O que nós aprendemos com o exemplo de nossos irmãos? Que por mais que nós passemos por injustiça, por mais que nós passemos por dificuldade, por mais que nós achemos que a perseguição ou a desatenção que as pessoas nos ofereçam seja de fato algo ruim, Jeová, ele de uma forma ou de outra, vai frustrar aquelas pessoas que nos perseguem e vai fazer com que a sua vontade ela aconteça. E a pergunta que a matéria nos deixa: como posso mostrar que confio em Jeová ao enfrentar a oposição? Então, lembrando esses dois casos, o caso de Davi, o caso dos nossos irmãos na Sibéria, os irmãos podem aprender a ter ainda mais fé e se responder essa pergunta. Por ter apresentado para nós essa parte, né? Muito bom. Nós sabemos que no decorrer da história, Jeová frustrou várias vezes os planos dos seus opositores, né, dos opositores do seu povo, e apoiou os seus adoradores fiéis, né? Isso fortalece a nossa fé para quando nós enfrentarmos oposição ou perseguição. Muito bem, mas agora dando continuidade à nossa reunião, nós vamos para a segunda parte, joias espirituais, e você vai ter a oportunidade de tecer aquele comentário que você preparou em casa, de até 30 segundos. E o nosso irmão Marcelo Filippo é quem vai conduzir essa parte para nós. Muito bem, vamos dar início então às nossas joias de hoje com a leitura de um texto. Vou precisar de um voluntário para a leitura do texto de Salmos 57:7. Quem poderia nos ajudar? A irmã Letícia. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Vou tocar e cantar louvores. Muito obrigado. Com esse texto em mente, o que significa ter um coração firme? A irmã Lídia.
nós podemos ter um coração firme, confiando completamente em Jeová. Também tomando as decisões que alegrem a Jeová, e não tendo dúvida e nem medo dessas decisões. Mas, para isso, nós precisamos estudar com atenção o que a Bíblia e as nossas publicações dizem sobre algumas situações que podemos enfrentar, como, por exemplo, a santidade do sangue, da vida e do sangue. E estar convencido de que seguir as orientações de Jeová é o melhor para nós. Muito obrigado. Mais alguém ainda? O irmão Wagner? Numa fonte de pesquisa, né, na revista, conta a experiência do irmão Bob, né, que ele passou por uma situação assim hospitalar, né, mostrando como é firme a sua fé em Jeová, na sua decisão também. Pois quando falaram que haveria a possibilidade de colocarem sangue nele, ele foi firme sem pensar duas vezes. Se houvesse a mínima possibilidade de colocar sangue nele, ele fugiria do hospital. Então essa é uma demonstração, né, de exemplo de alguém firme que tem sua confiança firme em Jeová. Realmente, muito bom. Muito obrigado. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Começando pela irmã Thais aqui. No Salmo 59, nós vemos a oração de Davi, na ocasião em que o rei Saul enviou homens à casa dele para matá-lo, né? Mas ele não ficou apenas na oração, ele fez mais do que isso, porque quando Mical sugeriu a ele que ele fugisse, ele tomou as medidas necessárias, né? Então, ele agiu em harmonia com as orações. Então, eu aprendo que nós podemos orar, pedir por sabedoria prática, mas também devemos fazer a nossa parte e agir em harmonia com as orações. Muito obrigado. A irmã Carol? Salmo 57:1, Davi fala que Jeová era um refúgio e ele buscava esse refúgio quando estava passando por dificuldades. Então, isso me mostra que não importa a dificuldade que eu venha passar, se eu suplicar a ajuda de Jeová, assim como Davi fez, com certeza Jeová vai me ajudar a superar aquela situação. Obrigado. A irmã Júlia? No Salmo 59, o versículo 16, também falando sobre Jeová ser um refúgio, nós vemos que nos tempos bíblicos, às vezes, se construíam torres em lugares desabitados como locais de refúgio, mas cabia a quem estivesse em perigo fugir até a torre em busca de segurança. Então, de modo similar, no caso de encontrar refúgio em Jeová. O nome de Jeová em si não é um talismã. Então, a gente não pode só usar esse nome. Em vez disso, nós temos que conhecer o nome de Jeová, confiar nele e viver de acordo com os padrões dele. Conhecendo e confiando plenamente em Jeová, nós vamos nos sentir num refúgio mais seguro diante dos desafios. Muito obrigado. Ainda o irmão Carlos aqui na frente. O Salmo 57:6 mostra que os inimigos de Davi armaram uma armadilha contra ele, mas ele refugiou em Jeová e Jeová o protegeu dessa situação. O que eu aprendo com isso? Quando passamos por dificuldade e confiamos em Jeová, Jeová no devido tempo vai nos livrar dessa situação, nos protegendo contra o mal. Mas precisamos confiar nele. Muito bom. O irmão Wilson? No capítulo 57, Davi ele estava temendo a sua vida. Até no versículo 4 ele fala que ele estava como rodeado por leões. E o que ele fez nessa situação? No versículo 7 fala que ele iria cantar louvores a Jeová. Isso me fez lembrar, no estudo do livro de Atos, que Paulo e Silas, quando estavam presos, eles também cantaram a Jeová nessa situação. Então, o cântico ele é uma parte importante da nossa adoração. Hoje estamos em situações bem favoráveis. Então, será que nós estamos dando valor a essa parte da nossa adoração? Muito bom. A irmã Magali, lá atrás. No verso 59:10, nós podemos ver a confiança de Davi na promessa de Jeová de que atos injustos cometidos contra seus servos não vão ficar impunes.
E mesmo que hoje nós também estejamos sofrendo por alguma injustiça, nós também, assim como Davi, devemos acreditar nessa promessa de Jeová, porque Jeová diz que vai abençoar os que forem leais a Ele. Obrigado. O irmão Edilson Santos. Esse Salmo 57, ele é incrível, né? Se a gente for olhar a circunstância de Davi, ele era um fugitivo, né? Mas ele não faz uma oração de lamento. Ele começa falando da situação, mas em seguida já fala da sua confiança, de que ele vai receber a ajuda de Jeová. 9, por exemplo, ele fala que ele vai compor música, né? O que a gente aprende com isso? Que a gente não deve ficar só lamentando, né? E mesmo quando a gente tiver que derramar, né, as nossas ansiedades diante de Jeová, a gente tem sim oportunidades, mesmo numa circunstância assim, de louvar Jeová, assim como ele fez, né? Então, Davi é uma pessoa positiva, nós queremos imitar esse exemplo. Muito bom, muito obrigado, irmão. O irmão Paulo Formes, ali no fundo. O verso 1, né, dos 59 de Salmos, Davi pediu para Jeová livrá-lo do inimigo. Será que basta pedir? Não, nós precisamos agir em harmonia com as nossas orações. Similarmente, hoje, nós podemos orar pedindo sabedoria prática, aí Jeová vai nos ajudar a lidar com as circunstâncias aflitivas. Muito obrigado. O irmão Rafael Zacarias, aqui na frente. No Salmo 58, de 3 a 5, ali diz que os maus são como uma serpente. Mas em que sentido? Bem, as mentiras que os maus falam sobre os outros são como a peçonha ou o veneno de uma serpente. Eles envenenam a boa reputação de suas vítimas. Também, como a naja que tapa o ouvido, as pessoas más não dão ouvidos à correção nem à orientação. Então, nós não queremos ser assim, né? Nós queremos dar ouvidos, sim, à correção e à orientação. Muito obrigado, muito bom. O irmão Dario. Embora Davi tivesse numa situação que parecia não ter solução, ele não enxergava a saída, no 57:1 ele termina dizendo que ele ia se refugiar em Jeová até passarem as dificuldades. Então, Davi tinha confiança de que as dificuldades eram temporárias, embora ele não estivesse vendo a solução e ela estivesse até, de certa forma, longe de acontecer. Fiquei pensando que para nós isso é muito importante também. Às vezes a gente não enxerga a melhora, mas nenhum mal dura para sempre. Muito obrigado. O irmão Renato, aqui na frente. A joia que destaquei foi o Salmo 59, versículo 12, onde fala que os inimigos de Davi seriam enlaçados no seu orgulho. E faz um paralelo com a parte A do versículo 18 de Provérbios 16, onde fala que o orgulho vem antes da derrocada. Então isso mostra que, assim como aqueles Saul e seus homens, pelo orgulho, foram derrubados, foram derrotados por Jeová, né? Isso mostra que também aqueles que são orgulhosos, aqueles que recusam a ser humildes diante de Jeová, também serão eliminados. Então, mostrando que realmente a humildade é muito importante e é o oposto do orgulho. Muito obrigado. A irmã Odete, aqui na frente, o último comentário. E no Salmo 58:11, Davi, ele nos assegura de que há uma recompensa para o justo. Por quê? Porque há um Deus que faz justiça na terra. Então, é essa confiança na capacidade de Jeová de julgar com justiça que deu força para Davi não se vingar contra Saul e nos dá força para aguentar a oposição dos adversários à obra do reino. Muito bom. Muito obrigado a todos que, de alguma forma, participaram. Muito obrigado, irmão Marcelo, por ter conduzido essa parte para nós. Também aos 15 irmãos que comentaram, se prepararam, foram 15 comentários. Parabéns, viu? Muito bom. Fomos edificados com o comentário dos irmãos. Agora, dando continuidade à nossa reunião, nós vamos convidar o nosso irmão Sander Rogério, que vai fazer para nós a leitura da Bíblia.
A leitura da Bíblia está baseada no Salmos 59, versículos de 1 a 17. Então fiquem à vontade para acompanhar a leitura. Ao regente, com melodia, não destruas, de Davi, Miquitão. Quando Saul enviou homens para vigiar a casa de Davi, a fim de matá-lo. Livra-me dos meus inimigos, ó meu Deus. Proteja-me dos que se levantam contra mim. Livra-me dos malfeitores e salva-me dos homens violentos. Vê, eles ficam de emboscada contra mim. Homens fortes me atacam, mas não por eu não ter me revoltado ou pecado, ó Jeová. Embora não tenha feito nada errado, eles correm e se preparam para atacar. Levanta com o meu clamor e vê. Pois tu, ó Jeová, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta e volta a tua atenção para todas as nações. Não mostre misericórdia a nenhum dos traidores perversos. Eles voltam todo anoitecer, rosnam como cães e rondam pela cidade. Vê o que transborda da sua boca, seus lábios são como espadas, pois dizem, quem está ouvindo? Mas tu, ó Jeová, rirás deles, zombarás de todas as nações. Ó minha força, em ti vou esperar, pois Deus é meu refúgio seguro. O Deus que me demonstra amor leal virá em meu auxílio. Deus me fará olhar triunfantemente para os meus adversários. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Com a tua força, faze-os vaguear, causa a ruína deles, ó Jeová, nosso escudo. Que eles sejam lançados no seu orgulho, por causa dos pecados da sua boca, das palavras dos seus lábios, por causa das maldições e das mentiras que proferem. Acaba com eles na tua ira, acaba com eles para que não existam mais. Faz-os saber que Deus está governando em Jacó e até os confins da terra. Que volte a anoitecer, que rosnem como cães e rondem pela cidade. Que vagueiem em busca de algo para comer. Que não fiquem saciados nem encontrem lugar para passar a noite. Mas quanto a mim, cantarei a respeito da tua força. De manhã falarei com alegria sobre o teu amor leal, pois tu és o meu refúgio seguro. É um lugar para onde fugir quando passo por aflição. Ó minha força, a ti cantarei louvores, pois Deus é meu refúgio seguro, o Deus que me demonstra amor leal. Muito bom, Sander. Obrigado pela sua leitura, pela sua preparação. Estava muito bem preparado, né? Se esforçou e fez uma boa leitura para todos nós, não é verdade, irmãos? E você estava sendo considerado aqui, Sander, né, na brochura melhor e na lição 12. A lição 12, o tema é assim, ó, seja simpático e mostre que se importa. Isso, de fato, é muito importante quando nós estamos lá no Ministério de Campo. Mas como é que a gente aplica isso na leitura da Bíblia, como o irmão Sander fez? Bem, aqui no finalzinho tem uma lampadinha. Olha que interessante, ele diz assim, ó, aplicando para a leitura. Não exagere nas emoções. Quando estiver lendo, expresse os sentimentos indicados pela passagem sem chamar atenção para si mesmo. Seja sempre educado e amoroso. E todos nós podemos perceber que o irmão Sander aplicou exatamente isso aqui ao fazer a sua leitura. Parabéns, Sander, muito bom. Continue assim. Muito bem. Então agora nós encerramos a primeira sessão e vamos passar para a segunda sessão de nossa reunião. Faça seu melhor no ministério. E aqui nessa sessão, nós vamos ser treinados, como de costume, para falar com as pessoas no nosso território. E a temática das lições dessa noitinha está relacionada com perseverança. Primeiramente, vamos dar atenção ao irmão Lucas Alves, que irá nos falar o que o apóstolo Paulo fez, como ele demonstrou perseverança. E fiquem à vontade para apoiá-lo com seus comentários quando possível.
Bem, irmãos, hoje nós vamos iniciar a sessão número 2, Cultivando o Interesse, da brochura Ame as Pessoas. Na sessão 1, nós estudamos qualidades que vão nos ajudar a iniciar conversas. Mas agora nós vamos analisar o que nós podemos fazer para manter vivo o interesse das pessoas que nós já contatamos. E o princípio principal dessa lição que nós vamos considerar está aqui em Atos 5:42. Atos, capítulo 5, versículo 42, mas ali na parte B, diz assim: eles continuavam sem parar a ensinar e declarar as boas novas. Esse texto ele deixa bem claro qual que é o nosso objetivo: continuar sem parar. Isso significa demonstrar perseverança. E que tal, então, nós analisarmos um servo do passado que demonstrou essa qualidade? Vamos analisar juntos o vídeo Paulo persevera em Éfeso. Depois eu conto com a participação dos irmãos. Por 3 meses, ele foi à sinagoga e falou com coragem, proferindo discursos e raciocinando de forma persuasiva a respeito do reino de Deus. Mas visto que alguns se recusavam a crer, já chega! E falavam mal do caminho diante da multidão, ele os deixou. E diariamente proferia discursos no auditório da escola de Tirano. Isso aconteceu por 2 anos. Até que todos os que moravam na província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Muito bem, então vamos fazer agora uma consideração desse vídeo e temos aqui 2 perguntas. A pergunta 1A diz: apesar da oposição, como sabemos que Paulo perseverou em ajudar aqueles que mostraram interesse? A irmã Evelyn Alves. Então, a Bíblia mostra que ele separou os que se recusaram a crer dos discípulos e diariamente ele proferia discursos no auditório. E que ele fez isso até que todos os que moravam na província da Ásia ouvissem a palavra de Jeová. Isso, muito bem. Esse relato ele mostra que Paulo ele não desistiu, né? Ele perseverou. Ele apenas fez um ajuste ali na programação dele, né? Ele ajustou o local onde ele discursava, né? Então ele demonstrou nessa situação perseverança. Agora a pergunta 1B, a gente pode dividir em 2 partes. Primeiro, com que frequência Paulo voltava para ensinar os interessados? Irmão Carlos Barbosa, aqui na frente. O relato mostra que ele voltava praticamente todo dia, né? Num período aí de dois anos, mais ou menos. Então foi muito tempo, porque ele tinha uma certa liberdade nessa escola de Tirano, né? Então ele aproveitou essa ocasião para ensinar. Perfeito, isso mesmo, né? Então, todos os dias dentro de um período de 2 anos. E qual foi o resultado da perseverança demonstrada por Paulo? O que a gente consegue aprender desse relato? Depois desses 2 anos, irmão Aelton? A perseverança dele teve resultado, né? Porque tanto gregos, né, quanto judeus começaram a ouvir o que ele tinha a dizer, né? E isso começou a se expandir, né? Perfeito, isso mesmo, né? Então, com certeza, a perseverança demonstrada por Paulo surtiu efeito. E o que nós aprendemos desse exemplo dele? O ponto 2 da brochura destaca: precisamos dedicar tempo e energia para fazer boas revisitas e começar estudos bíblicos.
Se nós quisermos colher frutos de uma árvore, não basta apenas plantar a semente. É preciso regar, adubar, podar, cuidar daquela árvore, né? E isso vai exigir perseverança. Então, se nós fizermos a nossa parte em revisitar, estudar, realmente cuidar daquelas pessoas interessadas, nós podemos confiar que Jeová fará crescer a verdade no coração dos sinceros. Perseverar vai exigir esforço da nossa parte, mas com certeza todo o tempo e energia que nós usarmos em prol do reino vai valer a pena. Então, querido irmão, vamos perseverar. Continue a pregar, revisitar e ensinar as boas novas do reino, sem parar. E tenha certeza de que você jamais se arrependerá de ter feito o seu melhor. Muito bom. Desculpem. Muito bom, irmão Lucas. Excelente. Então, agora, nós acabamos de ver, através da parte do irmão Lucas, o que Paulo fez. Agora, nós vamos convidar aqui o nosso irmão Ian Liberali, que vai dirigir para nós a próxima parte. E nós vamos entender como podemos imitar a Paulo. Parte 5, perseverança, imite a Paulo. Vamos dar atenção ao irmão Ian. O que dizer de nós, eu e você? Será que já sentimos vontade de desistir, de visitar alguém que nós não encontramos, ou uma pessoa no nosso ministério que não deseja nos atender? Será que nós já sentimos essa vontade? É comum, né? Devido à nossa imperfeição, talvez nos sentirmos assim. Mas não desista. É isso que nós queremos continuar aprendendo aqui com o apóstolo Paulo. Ao contrário disso, temos de continuar perseverando. E o que envolve perseverar? Perseverar, ele tem a ideia de manter-se firme, permanecer constante, não perder a esperança diante de obstáculos. Então, queremos continuar como o apóstolo Paulo, perseverando. Como vimos na parte anterior, o apóstolo Paulo ele serviu como exemplo de alguém que perseverou. Ele não foi uma nem duas vezes até a sinagoga, mas ele foi durante 3 meses e pregou ali com coragem. Sem dúvida, um exemplo de perseverança. Quando alguns quiseram tentar atrapalhar a mensagem que Paulo tentava transmitir, ele não parou sua mensagem, ele continuou perseverando. O apóstolo Paulo, ele demonstrou uma qualidade muito importante que talvez nós precisamos demonstrar também, que é a resiliência. A capacidade que nós temos de enfrentar alguns obstáculos, alguns desafios. O apóstolo Paulo foi muito resiliente no caso dele. E o resultado qual foi? Como nós vimos, muitos judeus e gregos aprenderam sobre Jeová. Mas será que o que aconteceu com o apóstolo Paulo serve só no passado? Ou será que nós, nos nossos dias, podemos aplicar bons exemplos do que o apóstolo Paulo fez? Veja o que ele descreveu aos cristãos em Corinto. Olha que conselho interessante. 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler aí os versículos 22 e 23. 1 Coríntios 9, versículo 22 e 23, diz assim: Para os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos. Eu me tornei todas as coisas para pessoas de todo tipo, para de todos os modos possíveis salvar alguns. Mas faço tudo pela causa das boas novas, para compartilhá-las com outros. O apóstolo Paulo falou essas palavras que ele mesmo pôde aplicar. Se tornava todas as coisas para ganhar todo tipo de pessoa. Fazia tudo pela causa das boas novas. Pensando nesse princípio bíblico, como nós, nos nossos dias, podemos aplicar esse ponto em nosso ministério? Os irmãos gostariam de expressar-se por meio de comentários? Irmão Aelton Alves. O artigo aqui fala que nós podemos nos adaptar, né? Então, foi exatamente isso que Paulo fez e é o que nós também podemos fazer também, né? Às vezes a gente pode sair num horário diferente, às vezes nós temos o hábito de sair de manhã, quem sabe sair à tarde, né, num horário que a gente consiga encontrar a pessoa.
talvez não seja agradável para nós, mas o nosso objetivo é alcançar o máximo número de pessoas e tentar falar com elas, né? Muito bem, obrigado. Irmão José Antônio ainda tem um ponto? José Antônio Luz? Também é muito interessante a orientação aqui, o parágrafo 4, que fala que a gente deve marcar a próxima conversa. Mas uma coisa assim um pouco mais compromissada já, né? Quando a gente marca um horário específico, essa pessoa fica mais à vontade e já imagina aquele horário mais ou menos reservado. Claro que pode dar algum problema, mas ela já faz um plano mental, né, para que aquele momento dê certo, né? E acho que isso ajuda não só a pessoa, como a nós também. Isso, obrigado, né? Então, esse texto em especial, né, ele destaca alguns pontos que nós podemos ajustar o nosso ministério, né? Fazer essas perguntas de autoanálise, até mesmo que o irmão Ailton mencionou, né? Será que é mais provável que eu encontre a pessoa em outro horário? Quando e onde vai ser mais fácil para ela conversar comigo? E nós temos que estar prontos a visitar a pessoa num horário que seja bom para ela, né? Talvez nós pensemos só em nós mesmos, mas essa questão do horário, a nossa programação deve ser ajustada num horário que seja bom para o morador. Isso que o irmão José Antônio comentou também é algo interessante, né? Sempre ao final de cada conversa, é importante a gente deixar uma pergunta para responder da próxima vez. E mais do que isso, marcar essa próxima conversa. Tentar marcar um horário específico, né, para conversar sobre aquele assunto. E sempre que possível, né? Se você cumpriu, se você combinou, cumpra, né? Isso vai ser importante para o morador também. Mas pode ser que mesmo assim seja difícil encontrar essa pessoa em casa, ou às vezes ela esteja sempre ocupada. Será que assim a gente deve desistir, conforme diz aí o ponto 5? O que a gente deve fazer, então? Irmã Laís Mascarenhas. A gente não deve perder a esperança. Não precisa pensar que a pessoa ela não está interessada, né? Então, aqui fala que a gente também tem que ter um equilíbrio. A gente precisa continuar perseverando, mas também usar o nosso tempo de modo sábio, né? Às vezes a gente consegue passar na revisita, porque a gente está lá perto. Eu estou perto aqui da pessoa, né? Não consegui falar com ela outro dia, vou tentar aqui hoje. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio também. Isso mesmo. Nós precisamos ser pacientes com as pessoas. Nós precisamos imitar o próprio Jeová. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 1. Olha que interessante o que diz esse texto para nós. 4, versículo 1. Portanto, visto que temos este ministério, por meio da misericórdia que se teve conosco, não desistimos. Vocês já imaginaram, todos nós, se Jeová não tivesse misericórdia conosco? Se Jeová tivesse trazido o fim, por exemplo, há muito tempo atrás, talvez muitos de nós não estaríamos aqui agora. O que teria acontecido? Será que um irmão, o nosso instrutor, talvez demonstrou conosco uma paciência, uma misericórdia para nos encontrar, nos revisitar? Que tal nós aplicarmos isso também no ministério com as pessoas a quem nós falamos? Sem dúvida que nós queremos continuar imitando esse excelente exemplo que o apóstolo Paulo nos deixou. Sempre sermos perseverantes para encontrar aqueles que estão dispostos a ouvir a nossa mensagem. Sem dúvida que se nós aplicarmos esses pontos, nós seremos muito bem-sucedidos no nosso ministério. Obrigado, irmã Ian, também, pela sua excelente condução dessa parte para nós. Sem dúvida, fomos encorajados pelas duas partes, né? Agora vamos imitar a Paulo e vamos perseverar em tentar ajudar as pessoas a conhecerem a Jeová. Muito bom. Agradecemos também aos irmãos que teceram seus comentários, né? Então a gente encerrou assim a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Então agora, para nós darmos continuidade à nossa reunião, como de costume também, nós vamos ficar de pé, aqueles que puderem, e vamos entoar um cântico a Jeová. O cântico é o número 65. Confiantes nós vamos continuar. Baseado em Hebreus 6:1. Então, agora, nós vamos assistir ao boletim do Corpo Governante número 4. Vamos dar atenção, então, ao vídeo.
Bem-vindos! Neste boletim, vamos falar sobre a situação dos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo que estão presos por causa de sua fé. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o congresso deste ano. Em algumas partes do mundo, a série de congressos regionais Declare as Boas Novas já começou. O programa está maravilhoso. Vamos ouvir o que alguns têm a dizer sobre o congresso. Muitos irmãos fizeram grandes sacrifícios para estar aqui, no nosso congresso. Eu tive que pedir folga do trabalho. Nós pedimos permissão para ela faltar à escola. Acordamos bem cedo. Vale muito a pena todo o esforço para estar aqui. É algo que não tem preço. Nós encontramos irmãos que normalmente não vemos. E aqui nós podemos dar abraços. Isso é tão bom. Um abraço virtual é bom, mas um de verdade é melhor. Assistir presencialmente é bem diferente do que assistir online. Presencialmente é muito mais legal. Eu amo quando cantamos. Quando cantamos juntos, cantamos mais alto e mais forte. Isso nos fortalece e nos encoraja muito. Foi maravilhoso ver o primeiro episódio da série A História e o Ministério de Jesus. Agora, quando eu for ler a Bíblia, eu vou me lembrar desse belo vídeo e da importância desses relatos. Eu fiquei impressionado porque eu já tinha lido esses versículos antes e nunca tinha chorado. Mas hoje, o vídeo foi tão real e tão bonito que eu acabei chorando. Parece que você está lá. Esse banquete espiritual enriquece e fortalece a nossa fé. Eu acho que eu quero assistir a esse congresso umas 3 ou 4 vezes. Para mim, não há melhor lugar para estar do que entre o povo de Jeová. Os congressos são um lembrete de que nós fazemos parte de uma bela e enorme família espiritual. Eu fico tão feliz de estar com os irmãos e as irmãs. O congresso está imperdível. Incentivamos todos a se esforçar para assistir ao congresso presencialmente. Dessa forma, além de se beneficiar do programa, você também vai receber muito encorajamento por estar com muitos queridos irmãos. Talvez até alguns que você não vê por um bom tempo. É claro, nós entendemos que alguns que têm problemas de saúde ou idade avançada talvez tenham que assistir à gravação do programa em casa. Esse ano será diferente porque teremos 15 congressos especiais ao redor do mundo. O primeiro já aconteceu e foi no fim de semana de 7 a 9 de junho na ilha de Guadalupe. Os irmãos Jeffrey Winder e Clive Martin estiveram nesse congresso. Congressistas internacionais vieram de 11 países e o auge da assistência foi de 8.602 pessoas. No sábado, 74 pessoas foram batizadas. Ficamos muito felizes de ver o amor e a união da nossa família internacional. Agora, na segunda parte desse boletim, queremos falar um pouco sobre a situação dos nossos irmãos e irmãs que estão presos por causa de sua fé. Isso vai ajudar todos nós a seguir o sábio conselho de Hebreus 13:3, que diz: lembrem-se dos que estão presos, como se vocês estivessem presos com eles, e dos que estão sendo maltratados, visto que vocês mesmos também estão no corpo. Até 17 de junho, mais de 199 irmãos e irmãs estavam presos por causa de sua fé. Sabe onde eles estão? 9 estão presos na Crimeia, 39 na Eritreia, 8 em Singapura e mais de 17 em outros países. O país que tem mais irmãos e irmãs presos é a Rússia, que tem 126 ao todo. Mas e a Coreia do Sul? Embora nossos irmãos não sejam mais presos por causa da sua neutralidade,
eles ainda prestam uma forma de serviço alternativo muito difícil. Eles são obrigados a servir por 3 anos, vivendo e trabalhando em prisões. Recentemente, o irmão Mark Sanderson visitou 2 grupos de irmãos nas prisões onde eles estão prestando serviço alternativo. Nós esperamos que essa situação melhore no futuro. E nós continuamos a orar por esses fiéis irmãos e suas famílias. Às vezes, podemos pensar que apenas irmãos estão presos ao redor do mundo. Mas, na verdade, nós temos 12 irmãs na Eritreia que estão presas por causa da sua fé. E também 8 irmãs na Rússia que estão presas pelo mesmo motivo. Essas queridas irmãs precisam que continuemos orando por elas. Além disso, muitos irmãos e irmãs estão enfrentando longas sentenças de prisão. E, às vezes, até maus-tratos físicos. Isso aconteceu recentemente com o irmão Rinat Kiramov, na Rússia. Em abril de 2024, vários presos exigiram que nosso irmão revelasse o nome de outras testemunhas de Jeová, mas ele foi corajoso e se recusou a fazer isso. Aí os presos o espancaram e torturaram por 4 dias, até mesmo usando uma arma de choque. Nós continuamos orando pelo nosso irmão Rinat e pelos 199 irmãos e irmãs que estão presos por causa de sua fé. E nós também não nos esquecemos de suas famílias. A fé e a integridade dos nossos irmãos que estão presos nos lembram das palavras de Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas continue vencendo o mal com o bem. Esses irmãos estão enfrentando oposição e grandes testes de fé. Só que eles não se deixam vencer por isso. Pelo contrário, eles continuam vencendo o mal com o bem. Nós amamos e respeitamos muito esses queridos irmãos e irmãs. É interessante que quando nossos irmãos enfrentam esses desafios, eles geralmente têm boas oportunidades de compartilhar as boas novas. Foi isso que aconteceu com muitos irmãos na cidade de Birobidzhan, na Rússia. Em 2018, oficiais invadiram 22 casas, todas no mesmo dia. Ao assistir o vídeo a seguir, veja como os nossos irmãos deram um bom testemunho e mantiveram a alegria. Como eles continuaram vencendo o mal com o bem. Logo cedo, na manhã de 17 de maio de 2018, a gente acordou com alguém batendo bem forte na porta. Aí eu perguntei quem é, e eles disseram, é a polícia. É claro que a gente ficou preocupado. Naquela mesma hora, a gente começou a orar a Jeová em silêncio. Mais tarde, ficamos sabendo que o nome dessa operação era Dia do Julgamento e que uns 150 oficiais estavam envolvidos. Quando iniciaram meu processo criminal, todas as minhas contas bancárias ficaram congeladas. Eu tive que ir em vários bancos. E quando os funcionários me viam, eles diziam: "Olha, nossa extremistazinha chegou." E então eles me recebiam com um sorriso. Uma vez eu precisei ser interrogada pela inteligência russa. Eu chamei um táxi e o taxista me perguntou por que eu estava indo para aquele endereço. Eu disse que era o prédio da agência de inteligência russa. E ele perguntou se eu estava indo trabalhar lá. Eu falei, não, na verdade vou ser interrogada. Ele ficou espantado, sem acreditar no que eu tinha dito. E aí eu pude explicar que eu sou uma testemunha de Jeová e que tinha um processo criminal contra mim por conta da minha fé. Uns dias depois, eu precisei voltar no mesmo prédio e chamei outro táxi. Para minha surpresa, quando o carro chegou, era aquele mesmo motorista. E dessa vez eu consegui explicar com mais detalhes as profecias da Bíblia que estão se cumprindo hoje.
Nos interrogatórios, fomos bondosos, mostrando por palavras e ações para os investigadores que a gente não era extremista, mas que o povo de Jeová é bondoso e se importa com as outras pessoas. Depois que aquela investigação acabou, nós decidimos fazer alguns cartões para eles e queríamos escrever algo positivo, como, por exemplo, algumas coisas boas que eles tinham feito por nós. O advogado falou que estava bem preocupado e disse: "Eu vejo que vocês são pessoas boas. Pessoas como vocês não deveriam estar na prisão. O seu Deus vai te ajudar. Mas, por favor, não se desvie do que você acredita. Continue firme até o fim." Eu lembro que, quando o julgamento começou, eu e mais 4 irmãs ficamos diante da mesma juíza. Ela não gostava nem um pouco das testemunhas de Jeová. Ela ficava nos interrompendo toda hora e dizia que a gente não tinha nenhuma instrução. Ela tentava nos humilhar de todo jeito. Teve uma hora que a gente pensou: Jeová trouxe a gente aqui para dar testemunho. Mas como vamos dar testemunho para alguém que não deixa a gente falar nada? Então resolvemos pedir a Jeová para amolecer o coração dela, para ela nos ouvir. A gente também se esforçava bastante para tratar ela com respeito e nunca esquecia de cumprimentar ela. Eu estava decidida a mostrar bondade no meu rosto, no meu tom de voz e nas minhas palavras. Mas aí, as coisas mudaram do nada. A juíza mudou de atitude. Ela começou a nos ouvir e também a nos cumprimentar. Lembro que na audiência foi exibida a gravação de uma das nossas reuniões. A juíza fazia anotações do que ia vendo. Uma hora ela perguntou: de onde ele está lendo isso? Eu estava tão nervosa que nem lembrei, então eu falei da Bíblia. Ela disse: isso é óbvio, mas que texto da Bíblia ele está lendo? Eu disse para ela: Jó. E ela: o quê? Eu repeti: Jó. E ela de novo: o quê? Aí o meu advogado disse: Jó. Aí ela: ah, Jó. Então anotou. E eu ainda falei 42:10. Enquanto lia o veredito, ela perguntou várias vezes para mim: Irina, é assim mesmo que se pronuncia o nome de Deus? Lembro que eu orei dizendo: Jeová, hoje é o dia do julgamento e eu quero muito que o seu nome seja glorificado. Jeová, por favor, ajude a juíza a pronunciar seu nome do jeito certo 10 vezes e acertar a sílaba mais forte. Aí, sabe o que aconteceu? Durante o julgamento, ela acertou o nome de Deus 10 vezes. Quando recebi minha sentença, vários irmãos estavam comigo. Tinha um monte de gente lá. Eu recebi tantas flores. Uma mulher veio com 2 amigas dela e me perguntou sorrindo: o que está acontecendo? Você está tão bonita. Eu sorri de volta para ela e disse: sou testemunha de Jeová e fui condenada a 2 anos e meio de prisão com suspensão condicional. Então elas sorriram e ficaram sem reação. Eu trabalho de casa, então quando meus clientes chegaram e viram tantas flores, eles perguntaram: por que tudo isso? Aconteceu algo especial? E claro que eu aproveitei a oportunidade para explicar que o especial é ter tantos irmãos amorosos ao meu lado. Dos 23 irmãos e irmãs processados, 4 foram detidos e agora estão cumprindo sua sentença numa colônia penal. Ficamos sabendo que nossos maridos iam ser levados para a prisão, então fomos até a estação para nos despedir. No trem, perguntaram para eles: quem são todos esses que vieram ver vocês? Eles ficaram sem entender quem eram aquelas pessoas, porque os irmãos estavam sendo presos e estava todo mundo feliz. E cantando. Olhando para trás, eu vejo que não foi fácil, mas Jeová ficou do nosso lado o tempo todo. Eu agradeço a Ele de todo o coração. Mas teve uma hora que eu me senti desanimada. Eu perguntei pro Arthur: por que parece que Jeová não tá me ajudando? Aí o Arthur disse algo que me consolou muito mesmo. Ele falou assim pra mim: se
se você está perseverando, é porque Jeová está te ajudando. Você não desistiu da sua fé. Você não abandonou a Jeová. Isso prova que Jeová está com você. O que ele disse fortaleceu a minha fé. E eu percebi que Satanás estava tentando me desanimar. Então eu precisava confiar mais no amor de Jeová por mim. E que ele está do nosso lado em situações difíceis. Satanás quer roubar nossa alegria, mas ele nunca vai conseguir isso. Porque a alegria vem de Jeová. Nossa alegria vem dele. Então o que Satanás faz? Ele tenta nos fazer acreditar que Jeová não vai nos dar sua alegria. Mas Jeová é um bom amigo, podemos confiar nele. Ele sempre vai nos dar motivos para nos alegrar. Eles tentaram nos calar e nos fazer parar de falar sobre Jeová, mas na verdade, eles acabaram nos dando mais oportunidades para falar sobre o nome de nosso Deus. 4 irmãos continuam presos em uma colônia penal. As sentenças deles variam de 3 anos e 6 meses a 6 anos e 9 meses. Outros 19 irmãos e irmãs receberam suspensão condicional da pena. Eles não vão precisar cumprir a pena em uma colônia penal. É incrível ver a alegria e zelo dos irmãos. Eles estão determinados a continuar pregando e a manter a integridade. Eles tiveram ótimas oportunidades de dar testemunho. E eles confiaram em Jeová ao fazer isso. É claro que nós sabemos que todos vocês, irmãos, estão enfrentando os mais variados desafios. Eu tenho certeza que essas experiências vão encorajar e motivar todos nós a continuar confiando em Jeová e a continuar pregando, não importam os desafios que enfrentemos. E com a ajuda de Jeová, nós podemos continuar vencendo o mal com o bem. Queridos irmãos, vamos nos lembrar dos que estão presos, como se nós estivéssemos presos com eles. Temos muito orgulho de todos vocês pela sua perseverança e zelo. Amamos muito todos vocês. Da Sede Mundial das Testemunhas de Jeová, esse é o JW Broadcasting. Tocante, né, irmãos? Primeiro, que bom que os congressos de 2024 já começaram. Nós estamos ansiosos na expectativa de assistir o nosso, não é verdade? E também nós ficamos tocados com a situação de nossos irmãos e de nossas irmãs que estão sendo presas, não é verdade? E que exemplo de perseverança as irmãs deram, né? Nos interrogatórios. Realmente fortalece também, né, a nossa fé. E que bom que a gente pode fazer algo, né? A gente pode orar por eles também, não é verdade? Muito bem, dando continuidade então agora à nossa reunião, nós vamos entrar agora na última parte e convidar o nosso irmão Edilson Otso, que vai dirigir para nós o estudo bíblico de congregação. Fiquem à vontade para tecer também os seus comentários. Muito bem, nós estamos debaixo da seção 4, né, do livro Testemunho Cabal, em que nós estamos estudando a primeira viagem missionária de Paulo, né, onde lá nós vimos que ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele deu testemunho, formou novas congregações e quanto isso nos anima para podermos fazer o nosso trabalho de pregação. E hoje nós entraremos no capítulo 12, que tem como título Falando corajosamente com a autoridade de Jeová. E nós vamos ver que Paulo e Barnabé demonstraram humildade, perseverança e coragem. Então esse capítulo está baseado no livro de Atos, no capítulo 14, dos versículos 1 a 18. Então vamos começar esse estudo lendo os parágrafos 1 e 2, e hoje quem contribuirá com a leitura é nosso irmão Gabriel Gomes. A cidade de Listra está em confusão. Um homem manco de nascença pula de alegria depois de ser curado por 2 estranhos. As pessoas suspiram de admiração, e um sacerdote de Zeus traz coroas de flores para os 2 homens,
que a multidão acredita serem deuses. Touros bufam e berram, enquanto o sacerdote faz preparativos para sacrificá-los aos homens. Paulo e Barnabé gritam protestos e rasgam suas vestes. Daí, correm para o meio da multidão e imploram para que não sejam adorados. Mesmo assim, mal conseguem impedir a multidão de fazer isso. Então, opositores judeus chegam de Antioquia e Pisídia e de Icônio. Por meio de calúnias, eles envenenam a mente dos habitantes de Listra. A mesma multidão que antes queria adorar a Paulo, agora o cerca e lhe atira pedras até perder a consciência. Depois de darem vazão à sua ira, eles arrastam o corpo ferido de Paulo para fora dos portões da cidade e o deixam ali, achando que ele está morto. Muito bem, então a pergunta desses 2 parágrafos: o que aconteceu enquanto Paulo e Barnabé estavam em Listra? A irmã Vanessa? Paulo, ele curou um homem manco de nascença. E então a multidão, por conta disso, achou que Paulo e Barnabé eles eram deuses, por isso começou a tentar adorar a eles, trazendo até coroas de flores e preparando sacrifícios. Com essa situação, Paulo e Barnabé ali rasgou as suas roupas e pediu que a multidão ali não adorassem a eles. Muito bem. Só reforçando que nós vimos que esse capítulo, a Helena fala que Paulo e Barnabé demonstraram 3 qualidades. Então, aqui, que qualidade eles demonstraram? A irmã Sulamita? Demonstraram humildade, perseverança e coragem. Muito bem. E o que mais aconteceu lá em Listra? Irmão Edilson Santos? O que aconteceu ali nos ajuda a ver como uma circunstância pode mudar de repente, né? De favorável para desfavorável, né? Então chegou lá opositores judeus, caluniaram aqueles homens, né? Deturparam a mensagem e a multidão de favorável passou a apedrejar esses 2 servos de Jeová. Então isso nos lembra, nos traz uma lição bem real, né? Para o que pode acontecer nos dias atuais. Muito bem. Então, olha só, oportunidades também, né, que nós podemos mostrar perseverança e coragem. Vamos então agora para o parágrafo 3. O que levou a esse incidente dramático? O que os atuais proclamadores das Boas Novas podem aprender dos acontecimentos que envolveram Barnabé, Paulo e os instáveis habitantes de Listra? E como os anciãos cristãos podem imitar o exemplo deixado por Barnabé e Paulo, que perseveraram fielmente em seu ministério, falando corajosamente com a autoridade de Jeová? A pergunta do parágrafo 3, que perguntas vamos considerar nesse capítulo? O irmão Antônio aqui na frente. O que levou a esse incidente dramático? O que os atuais proclamadores das Boas Novas podem aprender dos acontecimentos que envolveram Barnabé e Paulo e os instáveis habitantes de Listra? E como os anciãos cristãos podem imitar o exemplo deixado por Barnabé e Paulo, que perseveraram fielmente em seu ministério, falando corajosamente com a autoridade de Jeová? Muito obrigado, irmão Antônio. Então, nós vamos ver, né, a resposta a essas 3 perguntas durante esse estudo no capítulo 12. Então, vamos entrar aqui no primeiro subtítulo. Uma grande multidão se tornou crente. Mas antes, o irmão Gabriel vai ler o Atos 14, do 1 ao 7, e depois os parágrafos 4 e 5. Em Icônio, eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal maneira que uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, se tornou crente.
Mas os judeus que não creram atiçaram as pessoas das nações, instigando-as contra os irmãos. Portanto, Paulo e Barnabé passaram bastante tempo falando corajosamente com a autoridade de Jeová, e ele confirmava a mensagem sobre sua bondade merecida, concedendo que ocorressem sinais e milagres por meio deles. No entanto, a multidão da cidade estava dividida. Alguns eram a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Então, as pessoas das nações, junto com os judeus e seus líderes, resolveram maltratá-los e apedrejá-los. Ao serem informados disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região ao redor. Ali, continuaram a declarar as boas novas. Não muitos dias antes, Paulo e Barnabé haviam sido expulsos da cidade romana de Antioquia da Pisídia, depois que opositores judeus lhe causaram problemas. Mas, em vez de ficarem desanimados, os dois homens sacudiram o pó dos seus pés contra os habitantes da cidade que não eram receptivos à mensagem. Paulo e Barnabé partiram pacificamente, deixando aqueles opositores entregues às consequências que viriam da parte de Deus. Sem perder a alegria, aqueles dois missionários continuaram sua viagem de pregação. Caminhando cerca de 150 quilômetros em direção ao sudoeste, eles chegaram a um planalto fértil, localizado entre os montes Tauro e os montes Sultão. Inicialmente, Paulo e Barnabé pararam em Icônio, uma das principais cidades da província romana da Galácia. Diferentemente das outras cidades da região, Icônio era influenciada pela cultura grega. Nessa cidade havia uma influente população judaica e um grande número de prosélitos. Como era seu costume, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e começaram a pregar. Eles falaram de tal maneira que uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos, se tornou crente. A pergunta dos parágrafos 4 e 5, por que Paulo e Barnabé viajaram para Icônio e o que aconteceu ali? Irmão Jorge? Então, primeiro podemos dizer que, como eles foram expulsos da Antioquia da Pisídia e ali enfrentaram muitos problemas, então eles tiveram de sair de lá, né? Mas não ficaram desanimados, né? Então eles viajaram para Icônio, depois de, por assim dizer, como diz o relato, sacudir o pó, né? Ou seja, deixaram para trás aqueles habitantes que não haviam sido receptivos. Então essa foi uma das razões deles irem para Icônio. Muito bem. E o que aconteceu lá em Icônio? A irmã Rosa? Essa cidade de Icônio, ela era uma das principais cidades da província romana, né? E ela era muito influenciada pela cultura grega, e a população ali era bem mestiça, né? Embora tivesse um grande número de habitantes judeus, tinha também um grande número de prosélitos, né? Que eram pessoas não judias, mas que serviam a Jeová. E assim que eles chegaram na cidade, conforme diz o relato de Atos 13:5, eles já entraram na sinagoga e começaram a pregar. E o resultado foi que uma grande multidão de pessoas, tanto de judeus como de gregos, aceitaram a mensagem de Paulo e Barnabé. Que ótimo, né? Logo que eles chegaram, conseguiram ter esse resultado positivo. Mas voltando um pouco ali, conforme Atos 13, dos 50 ao 52, logo que eles saíram lá de Antioquia da Pisídia, como que eram os sentimentos deles, já que eles foram expulsos lá da cidade? Irmã Carol? Apesar de ter passado essa situação com os opositores, o versículo 52 falam que eles continuaram cheios de alegria e de Espírito Santo. Grande lição para nós, não é mesmo? Então agora nós vamos entender um pouquinho mais a respeito de Icônio, a cidade dos frígios.
conforme Icônio, qual que era a localização dessa cidade? Irmão Jonatas? Icônio estava localizado num planalto, que era bem irrigado, solo fértil, e ficava no cruzamento de uma importante rota comercial que ligava a Síria com Roma, Grécia e a província romana da Ásia. Isso. O que mais podemos dizer sobre essa cidade de Icônio? Irmão João Cunha? Com respeito à religião local, ela se baseava na adoração de Cibele, que era deusa frígia da fertilidade, e durante o período helenístico incorporou-se traço da adoração praticada pelos gregos. Obrigado. Ainda irmão Francisco? Em dois registros que nós encontramos nesse relato, né, tanto no parágrafo 5 quanto no quadro, destaca que havia ali uma colônia judaica, né, ou uma população judaica bem influente. Mas, mesmo assim, essa população judaica, ela tinha, de uma certa forma, um confronto, né, porque a população local ela sofria uma influência grega. Mas isso não impediu que houvesse êxito, né, na pregação de Paulo e Barnabé, porque o relato acrescenta que tanto gregos como judeus, um grande número deles até se tornou crente. Muito obrigado, irmão. Eu vou pedir para o irmão colocar uma gravura onde nós podemos ver o mapa ali da região. Consegue enxergar, né? Nós podemos ver ali, né, a província ali da Galácia, ali mais ao centro, né, as cidades ali onde Paulo eles viajaram. E conforme o título aqui fala, né, Icônio, cidade dos frígios. Ali mais à esquerda nós vemos a Frígia, um pouquinho mais lá embaixo, nós vemos ali a região de Licaônia. Nós analisando ali, né, o mapa, tem ali Antioquia, da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Geograficamente, né, nós olhamos aqui, nós vamos pensar o quê? Que Icônio ficava onde? Em Licaônia. Mas o que é que esse quadro ele fala para nós? Era isso mesmo? Porque até então havia, né, alguns críticos ali que falavam, não, que o relato da Bíblia está errado. Fala que ficava ali numa região. Irmão Jorge? Talvez a primeira ideia é de que se falava a língua licaônica ali, né, que era mais próximo, né? E alguns críticos achavam, então, que a Bíblia estava errada, né, nesse aspecto, nessa descrição. Mas depois arqueólogos descobriram, em 1910, inscrições indicando que o frígio era o idioma usado naquela região ali, né, onde Paulo menciona, a Bíblia menciona sobre Icônio. Então, em Icônio, o idioma, pelo menos durante um bom tempo, falou o frígio. Muito bem. Então, nós vemos, né, a exatidão que realmente a Bíblia tem. E até no discurso que nós tivemos, né, quando falou que quem que seria o juiz, o melhor juiz é o tempo. E aqui, novamente, 1910, o tempo mostrou, né, que a Bíblia ela tem razão. Vamos, então, agora à leitura do parágrafo 6. Por que a maneira de Paulo e Barnabé falar era tão eficaz? Paulo era um poço de sabedoria das Escrituras. Com habilidade, ele citava a história, profecias e a lei mosaica para provar que Jesus era o prometido Messias. Quanto a Barnabé, era bem evidente seu interesse pelas pessoas. Nenhum dos dois confiava em seu próprio entendimento,
mas eles falavam com a autoridade de Jeová. Como você pode imitar esses missionários em sua pregação? Conheça bem a palavra de Deus. Selecione textos bíblicos que sejam de maior interesse para seus ouvintes. Procure maneiras práticas de consolar aqueles a quem você prega. E sempre baseie seu ensino na autoridade da palavra de Jeová, não na sua própria sabedoria. Muito obrigado, irmão Gabriel, pela contribuição com a leitura dos parágrafos. Então, por que Paulo e Barnabé eram instrutores eficazes e como podemos imitá-lo? A irmã Maila? Paulo e Barnabé eram instrutores eficazes porque conheciam bem as Escrituras, aplicavam os ensinamentos de forma prática, mostravam genuíno interesse pelas pessoas e baseavam seu ensino na autoridade da palavra de Deus e não em seu próprio entendimento. Muito bem. Obrigado. Irmão Carlos, aqui na frente. Então, como que nós podemos imitar, não é? Eu diria que usando a brochura Ame as Pessoas, está sendo uma mão na roda, por assim dizer, né? Porque aqui, o que mostrou? Paulo usava a autoridade de Jeová. Nós também temos que usar a autoridade de Jeová quando falamos das pessoas. Então, temos que conhecer alguns pontos na Bíblia, é verdade. Temos também conhecer a necessidade das pessoas e procurar ajudar as pessoas usando o texto da Bíblia, usando então a autoridade de Jeová que está na Bíblia. Quando fizermos isso dessa maneira, seremos bem-sucedidos. E uma ajuda que nós temos, que o corpo governante nos deu, é a brochura Ame as Pessoas. Verdade, né? Como essa brochura já une essas duas características e como nós podemos aproveitar muito disso. E aqui no parágrafo também traz algumas sugestões que nós podemos fazer. Conseguiram notar? Irmão Aelton? Uma das coisas que nós podemos fazer é conhecer também bem a palavra de Jeová, né, como Paulo conhecia, né? Uma coisa legal também de se fazer é anotar os textos, né, que a gente acha que é interessante a gente falar com os moradores, né? Anotar em alguma página, num ponto onde a gente pode encontrar fácil, isso nos ajuda muito a ter boas conversas. Muito obrigado. Irmã Vilma? Usando o exemplo de Barnabé, a Bíblia chama ele de filho do consolo. Então, diz que ele tinha muito interesse pelas pessoas, né? Então, isso que nós aprendemos também na brochura, né? Ter interesse, amor pelas pessoas, né? Então, devemos pregar também, tendo esse interesse pelos nossos ouvintes, procurar maneiras de consolar e usando a Bíblia para isso, né? Para consolar, mostrando a esperança que Jeová nos dá. Isso mesmo, muito obrigado, irmã Vilma. Com certeza, né? É muito emocionante nós acompanharmos essa primeira viagem missionária, né? Paulo, Barnabé, e quantas lições nós podemos aprender. E na semana que vem, né, nós vamos continuar essa viagem acompanhando esses missionários. Muito obrigado, irmão Otso, por ter conduzido tão bem essa parte e parabéns também aos irmãos que teceram seus comentários e demonstraram que estavam bem preparados. Foi, sem dúvida, um estudo muito edificante. Também obrigado, irmão Gabriel, pela leitura. Cadê o irmão Gabriel? Está ali. Muito bem, irmãos, então nós chegamos ao final de mais uma edificante reunião. Como nós comentamos no início dessa reunião, hoje nós falaremos bastante sobre oposição, perseguição e perseverança. E como é que Jeová ajuda seu povo nos momentos difíceis. E foi isso mesmo que nós estudamos, né? Aprendemos sobre Davi e, por exemplo, Davi e os irmãos e irmãs lá na ex-União Soviética, como nós vimos na seção Tesouros da Palavra de Deus, né? Perseveraram, apesar da oposição.
com o apóstolo Paulo, como nós vimos na sessão Faça Seu Melhor no Ministério. Ele manteve, né, a perseverança na pregação, apesar das pessoas ali não quererem ouvi-lo. Com os nossos irmãos e nossas irmãs que estão presos, como nós vimos agora há pouco no boletim, o irmão Samuel Herd apresentou para a gente, né, os irmãos e as irmãs ali na Rússia. E novamente agora, no estudo bíblico, Paulo, também Barnabé, ali na cidade de Icônio, né, tiveram que ser perseverantes também ali na Ásia Menor. Todos esses relatos, eles servem de lição para nós, hoje em dia, porque nós sofremos oposição e podemos sofrer até perseguição no futuro próximo. Mas, com a ajuda de Jeová, nós vamos perseverar, não é mesmo? Então, sem dúvida, foi uma reunião muito edificante. E na próxima semana? Bem, nós também teremos uma reunião com lições valiosíssimas. Nós veremos como Jeová nos dá segurança e proteção, além de estabilidade, e que nada pode nos separar do amor de Jeová. Vai ser uma reunião muito boa e muito edificante, como foi essa aqui também. Agora, nós vamos ler alguns anúncios para os irmãos. Nós temos vários anúncios. Vamos começar com o anúncio do escritório. Para as congregações. Primeiro, carta para os irmãos que estão presos. Muitos publicadores têm perguntado sobre escrever cartas para os irmãos que estão presos por causa da sua fé. Betel não fornece o endereço desses irmãos, nem encaminha cartas pessoais, encomendas ou presentes para eles. Assim, não é apropriado organizar grupos ou fazer campanhas com o objetivo de escrever para esses irmãos, a menos que Betel oriente a fazer isso. Segundo anúncio. Queremos elogiar vocês por se lembrar de nossos irmãos que estão presos por causa de sua fé. No primeiro século, as orações de outros irmãos foram de grande ajuda para irmãos que estavam presos, como Pedro e Paulo. E aqui pede para lermos Atos 12:5. Vamos ler? Atos 12:5, que diz assim: de modo que Pedro ficou detido na prisão, mas a congregação orava intensamente a Deus por ele. Então, continuaremos a orar por nossos queridos irmãos na prisão e a confiar que Jeová dará a eles a força necessária para perseverar. Terceiro anúncio. Vestimenta apropriada para as reuniões congregacionais. Depois do anúncio do Corpo Governante sobre vestimenta, mencionado no boletim do Corpo Governante número 2 de 2024, surgiram algumas perguntas sobre vestimenta. Por isso, é um prazer compartilhar algumas informações adicionais com vocês. Quando um irmão cumprir uma designação mecânica, como ser indicador, ajustar o microfone no palco, passar os microfones no auditório, ele deve usar gravata, mas o uso de paletó é opcional. Quando uma irmã for fazer uma parte no programa espiritual, ela deve usar saia ou vestido. O irmão que for fazer uma parte no programa espiritual deve usar gravata e paletó. A única exceção a isso é se o clima estiver extremamente quente. Nesse caso, os anciãos podem decidir que o uso de paletó é opcional e informar isso aos irmãos que terão parte no programa. Interessante, né? Muito bem, as informações e os ajustes. Agora, para encerrarmos então alegremente a nossa reunião, nós vamos entoar um cântico em louvor ao nosso Deus Jeová. É o cântico número 78, Ensine a Verdade com Amor. E o nosso irmão Jorge Mário Alves está convidado para fazer a oração final.